Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Vem conhecer o empréstimo pessoal do banco para uma emergência ou para realizar um sonho. Como viajar. Olha o que ela fez. Aí está. É isso aí, seja bem-vindo, você está aqui no Android Podcast, eu sou o Douglas e hoje mais uma vez vamos voltar aos estudos aqui. Lembrando que o último episódio aí eu comecei, foi o meu primeiro contato com programação e se você não viu, dá uma olhada aí no canal, aí você vai encontrar o vídeo no qual tem minha primeira
Bom, vamos entrar aqui de volta aqui no site do desenvolvedores, né? developer.android.com. Vamos ver aqui o que eu posso... Já falei um pouco sobre a... né? Sobre esse... Acho que eu já dei uma ideia aqui, né? Não, vamos entrar aqui hoje. Vamos voltar no site do Kotlin aqui, porque essa série é voltada mais para Kotlin. Sempre traduzir, sempre. Então vamos lá, já falei aqui um pouco documentos do Kotlin, né? Tem a última versão, última modificação, 25 de agosto de 2021. Vamos lá, comece com o Kotlin. Você já pode começar a usar o Kotlin usando um editor online. Se você já tem um IDE ou está pronto para instalar um, aqui estão as maneiras de começar a usar o Kotlin em sua máquina local. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo do Android. Vamos abrir isso aqui em outra aba. Vamos lá. Cara, esse Chrome tá de palhaçada comigo, né? Essa extensão aqui para deixar ter uma extensão, cara. Tem uma extensão, cara. Difícil desse jeito, hein? Traduzir toda hora tem que ficar um negócio automático, não sei porquê. Ah, tá ali em cima ali, né? Tá bom. Comece com Kotlin. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. É uma linguagem de programação moderna, mas já madura, destinada a deixar desenvolvedores mais felizes. É conciso, isso já falei já. Outras línguas fornecem maneiras de utilizar o código entre várias plataformas para produção. Utilizar o código entre várias plataformas para produção produtiva. Aprenda os fundamentos. Então aqui, deixa eu clicar aqui. É isso mesmo? Tá, uma linguagem de programação moderna que deixa os desenvolvedores mais felizes. Então vamos entrar aqui em iniciar. Ah, tá. Então a gente está na aba de documentação aqui. Então vamos falar um pouco sobre essa documentação, tá? Aprenda os fundamentos de Kotlin. Se você já está familiarizado ou linguagem de programação deseja aprender Kotlin, comece com esses materiais apresentados. Não, eu não sou. Se você está no início aqui, leia o livro. Já tinha falado sobre então crie seu aplicativo poderoso com Kotlin. Aplicativo multiplataforma, aplicativo de back-end. Aqui temos no desenvolvimento de aplicativos Kotlin do lado do servidor. Instale a versão mais recente de Intel IDEA. Bom, vamos fazer o download aqui. Vou fazer o download do Intel IDEA. O tempo está seco, cara, né? Está extremamente horrível. Vamos colocar yes. Aqui. Então, Intel IDEA, baixar janelas, download para web desenvolvimento empresarial, comunidade, gratuito, em código aberto. Tá, então vamos nesse aqui, que esse daqui é pago, né? Esse aqui é gratuito. Então vamos fazer o download. Vamos ver aqui que ele... Ultimate, beleza. Aprendendo, ensinando programação. E o do suporte especial para alunos e educadores. Tá, obtém aplicativo Toolbox para baixar a IDEA em suas futuras instalações com facilidade. Tá, depois a gente vê isso aqui. Vamos fazer o download aqui desse Intel J IDEA. Já começou? Não, agora sim. Muito obrigado pelo seu download. Já está fazendo aqui. Então aqui o seu download deve começar em poucos instantes. Eu não sei ainda o que é o Intel IDEA. Então vou voltar aqui. Crie seu primeiro aplicativo. Primavera. Uma família madura de frameworks com ecossistema estabelecido a milhões de desenvolvedores de todo mundo. Crie um serviço web RESTful com Spring Boot. Crie aplicativos da web com Spring Boot e Kotlin. Use Spring Boot, Kotlin e RS Ocket.
Use código ferramenta seu projeto. Biblioteca padrão Core. Oferece muitas coisas úteis, como coleções ou corretivas. Dê uma olhada nas seguintes estruturas, bibliotecas, ferramentas terceiras para alcançar mais sobre Kotlin para servidor. Como escrever seu primeiro teste de unidade. Como combinar código Kotlin em Java em seu aplicativo. Vamos lá. Slack. Receba um convite. Junte-se à comunidade. Beleza. Siga Kotlin. Se você encontrou qualquer dificuldade, problema, relate. Se está faltando alguma coisa... Bom, essa página foi útil sim. Mas vamos ainda mesmo assim... agora não tem que dar o feedback agora. Vamos lá. Software terceiro começando. Envie dicas de gravação. Estou testando para desenvolvimento individual. Então vou botar meu e-mail aqui. Só um momento. O cara nem sabe, né? Então é Kotlin Podcast @gmail.com. Isso. Ok. Então vamos lá. Caramba, 650 MB. É um programinha pesadinho, hein? Vamos fechar aqui o Intel IDEA. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar para Home aqui. Começa o que é de novo em Kotlin. Começa, experimente Kotlin Online. Tem Kotlin Online também. Comece com Kotlin. Então hoje a gente vai instalar aqui o primeiro software aqui no computador. E vamos ver o que vai dar. Aqui tem o Kotlin, vamos voltar aqui para a documentação. Experimente o Kotlin Online. Tá. Visão geral do Kotlin. Programação multiplataforma. Tá, vamos passar por todo esse processo aqui. Cria aplicativos, pá, aqui eu já falei, né? Tá faltando alguma coisa. Para aqui! Para! Para aqui! Experimente Kotlin Online. Você pode editar, executar e compartilhar esse código. playkotlin.org. Olá, mundo. Por que ensinar Kotlin? Cursos de Kotlin ao redor do mundo. Ah, tem bastante coisa aqui, cara. Tá, então primeiro aqui vamos... Comece a usar o KMM no Android Studio. Então calma aí que a gente já vai aqui. Vou ter que fazer a instalação, né? Vamos fazer a instalação do IDEA. Onde que ele está aqui? Beleza.
Travado aqui, cara. Fundamentos, conceitos, fundamentos como conceitos. Sintaxe básica. Vamos lá, apareceu aqui. Welcome to Intel IDEA Community Edition Setup. Vamos tudo em Next. Opa, Back. Setup. Vamos tudo em Next. Opa, Back. Create the... Bom, beleza. Update. Vamos colocar aqui associação. Vamos deixar tudo, né, cara? Se inscrever, eu vou instalar. É da JetBrains. Então estamos aí, instalando o IntelliJ IDEA Community Edition Setup. Vamos ver depois como que funciona essa parada aqui, né? Vamos deixando carregando aí. Então vamos lá. Aqui eu já dei uma passada aqui. Fundamentos e conceitos. Maneiras de aprender. Bom, vamos lá. Encontre uma maneira de aprender Kotlin que funcione para você. Existem muitos materiais de aprendizagem disponíveis em nossa equipe de outros autores. Kotlin, por exemplo, Kotlin Commons, tutoriais práticos, EduTools, Intel IDEA e livros. Tá, então vamos aqui, maneiras de aprender Kotlin. Vamos aqui, Kotlin, por exemplo. Aprenda Kotlin pelo exemplo. Vamos lá, aprender. Enquanto lê documentação Kotlin, vamos abrir aqui. É fácil e agradável aprender tudo pelo exemplo de um tipo diferente de diversão. Este é o conjunto oficial de pequenos simples exemplos anotados projetados para aqueles que são novos no Kotlin. Nenhum conhecimento prévio de qualquer linguagem de programação é necessário. Você pode executar cada fragmento de código, verificar o resultado e em seguida executá-lo novamente. Aprenda e brinque. Beleza. Cara, porque quantas coisas aqui. Não. 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 Eu apertei um monte de vez. Aí o que acontece? Abriu uns par, cara. Abriu uns par, tem um monte. Tá, vamos ler esse... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que deixar salvo essa página aqui. Adicionar a favoritos. Então, eu vou tirar isso aqui, né? Excluir. Não dá para excluir. Excluir, YouTube, excluir. O que eu tô mexendo. Então vamos hoje aqui para... Essa primeira parte vai ficar para a parte de instalação. Tá fazendo aqui a instalação do programa. Cara, o que tá acontecendo, cara? Nossa, entrou o Google Tradutor. Ah, não, pode excluir. Isso aqui também não vale nada. Beleza. Vamos ver essa documentação de Kotlin aqui. Então aqui eu deixo salvo, tranquilo. Então hoje a gente vai ver, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa, vamos ver se a gente consegue fazer uma leitura mais...
Então vamos aqui, vamos na fundamentos, que são os documentos aqui, fundamentos de Kotlin. Então vamos lá. Sintaxe básica. Não, antes de começar, vamos terminar aqui a instalação, né? Vamos terminar a instalação, já está quase no fim aqui da instalação. Bom, finish. Acho que para instalar, acho que é só isso. Bom, eu vou finalizando aqui e agora eu vou começar um outro aqui, porque aqui a gente já está no 20 minutinhos. Beleza, foi só na parte de instalação desse programa. Depois, amanhã eu vou testá-lo. Primeiro eu preciso saber o que é, na verdade, né? Eu não sei, eu só instalei, pediu para instalar ali, preciso instalar o Android Studio, também não sei como funciona. Beleza? Curtiu? É isso aí. Ali preciso instalar o Android Studio, também não sei como funciona. Beleza? Curtiu? É isso aí. Até a próxima aí. Até o próximo conteúdo no canal. Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no Android Podcast. Estes são meus estudos que eu mesmo resolvi fazer. Não estou pagando curso nenhum. Estou fazendo tudo o que eu estou procurando aqui. Estou gravando e fazendo para autoaprendizado mesmo, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco dos fundamentos de Kotlin. Já estou aqui na página kotlin.org.docs basic, sintaxe básica. Vamos dar passada pelos fundamentos aqui. Se você está curtindo aí, se você é novo aí, deixa um like aí, se inscreva no canal e vamos embora. Vamos lá, definições de pacote. Se inscreva no canal e vamos embora. Vamos lá, definições de pacote em importações. A especificação do pacote deve estar no topo do arquivo de origem. O package my.demo. Não é necessário combinar diretórios e pacotes. Os arquivos de origem podem ser colocados arbitrariamente nos sistemas de arquivos. Veja os pacotes. Então vamos lá, um ponto de entrada do programa. Um ponto de entrada de um aplicativo Kotlin é uma main função. Então fun main, beleza, duas aqui, println, olá mundo. Outra forma de main aceita um número variável de string argumentos. Fun main args arrow string printr args content tree arrow string printr args content tree string. Imprimir na saída padrão. Print imprime seu argumento na saída padrão. Olá mundo. Println imprime só os argumentos e adiciona uma quebra de linha de forma que aproxima a coisa a ser impressa e apareça na próxima linha. Tá, ok. Então, fanman, imprimir, olá, beleza. Vamos dar uma olhada nesse aqui também. Println, fanman. Será que eu posso colocar println já diretão? Funções. Uma função com dois int, parâmetros de int tipo retorno, soma divertida. A, .int.b, .int, retornar A mais B. Soma de 3 e 5 é 8. Um corpo de função pode ser uma expressão de tipo do retorno inferido. Soma divertida. A, .int, B, .int, igual A mais B. Soma de 19, 23 é 42. Essa parte aqui confesso que está um pouco confuso, tá? Unit. O tipo de retorno pode ser omitido. Fun, print sum, A, .int, B, .int, soma de um valor, A e E, B é um valor, A mais B.
de um valor A e E, B é um valor A mais B. Soma de menos 1 é 8, é 7. Então, estou um pouco confuso pelo fato da tradução, cara. Veja funções. Variáveis. Variáveis locais somente leituras são definidas usando palavra-chave. Val. Eles podem receber um valor apenas uma vez. Val A, int, igual 1, atribuição imediata. Val B, igual 2, tipo int é inferido. Val C, int, tipo necessário quando nenhum inicializador é fornecido. E C, igual 3, atribuição adiada. A igual 1, B igual 2, C igual 3. Variáveis que podem ser retribuídas usam a var, palavra igual 6. Você pode declarar variáveis no nível superior. 3,4 incrementox pt. Vamos ver aqui. Veja também propriedades. Criação de classe e instâncias. Para definir uma classe, use a class, palavra-chave, class, shape. As propriedades de uma classe podem ser listadas em sua declaração ou corpo. Class, rectangle, var, h, double, var, late, double. A herança entre as classes é declarada em 2 pontos. Veja classes e objetivos. Expressões e declarações de objetos. Criação de objetos anônimos do zero. Tá, mas entrou aqui outra coisa, cara. Não era pra ter entrado aí, né? Beleza, já deu uma olhada aqui. Gamas. Coleções, repita uma coleção. Usando a expressão lambda para filtrar e mapear coleções. Valores anuláveis e verificações de nulos. Uma referência deve ser marcada explicitamente como anulável quando null for possível. Os nomes tipo anuláveis têm interrogação no final. Retorne null. Cara, essa síntese básica aqui tá um pouco complicado, vou te falar. Vai ser a mesma coisa de eu ler e não... Pra mim não foi. Não complicado, vou te falar. Vai ser a mesma coisa de eu ler e não... Pra mim não foi. Não tem jeito. Não foi útil. Não tá computando aqui. Expressões idiomáticas. Uma coleção de expressões idiomáticas aleatórias e frequentemente usadas em Kotlin. Se você tiver um idioma favorito, contribua enviando uma solicitação pull. Criar DTOs, pojos e poucos. Data class fornece customer seguinte funcionalidade. Então, algumas propriedades aqui, cara, valores. Filtrar uma lista. Alternativamente mais curto, positivos. Ainda para mim aqui está muito complicado. Verifica a presença de um elemento de uma coleção, interpolação de string, verificação de A, B, C, mapa somente leitura, acesse uma entrada do mapa, println, map key, percorra o mapa uma lista de pares. Você pode quiser conveniência iterar um intervalo. Close range include 100. Propriedades preguiçosa. Val P string. By lazy. Funções de extensão. Fun, string, space, to, case. Crie um singleton. Também não. Instância de uma classe abstrata. Abreviação de if, not no. Abreviação de if, not no ace. Nuance, na verdade. Execute uma instrução se nulo. Porque o primeiro item de uma coleção possível pegue o primeiro item de uma coleção possivelmente vazia.
coleção possivelmente vazia. Execute se não for nulo. Valor anulável do mapa se não for nulo. Retornar quando a declaração. Expressão try catch. Se expressão. Uso no estilo Boulder de métodos de retorno a Unity. Funções de expressa única. Isso pode ser combinado de forma eficaz em outros idiomas, resultando em códigos mais curtos, por exemplo, com a when, expressão. Chame vários métodos em uma instância de objeto com parêntese com. Configurar propriedades do objeto, aplicar, try white resurge do Java 7, função genérica requer informações de tipo genérico, booleano anulável, troque duas variáveis, marca o código como incompleto todo. O plugin do Kotlin do Intel IDEA atende a semântica todo. Parênteses, adiciona automaticamente um ponteiro de código na janela de ferramenta do todo. Aprenda a realizar tarefas típicas com strings em Java e Kotlin. Não, também não. Para mim não, foi só para mim saber passar por cima mais ou menos, mas realmente aqui está muito complicado ainda. Aprenda Kotlin pelo exemplo. Aprender. Enquanto lê a documentação de Kotlin, a documentação de Kotlin é essa que eu estava lendo agora. É fácil e agradável aprender tudo pelo exemplo do tipo diferente da diversão. É um conjunto oficial de pequenos e simples exemplos anotados, projetados para aqueles que são novos no Kotlin. Nenhum conhecimento prévio de qualquer linguagem de programação é necessário. Então, tá vendo? Esse é o documento que eu estava fazendo aqui. A síntese básica, né? E volta para só para passar por cima e fazer essa leitura, que provavelmente essa leitura vai ser muito importante mais para frente, que a gente tem que passar por esse processo, mesmo não sabendo do que se trata. Eu acho muito importante, né? As convenções de codificação comumente conhecidas e fáceis a seguir são vitais para qualquer linguagem na programação. Aqui fornecemos diretrizes sobre o estilo e a organização do código para projetos que usam Kotlin. Configurar estilo no IDE. Dois IDEs mais populares para Kotlin, o Intel IDEA e o Android Studio. Tá, então eu baixei o Intel IDEA, já está instalado, né? E vou baixar o Android Studio. Fornecem suporte poderoso para estilo de código. Você pode configurá-los para formatar automaticamente seu código de acordo com o estilo de código fornecido. Aplique o guia de estilo. Vá para configurações, editor, estilo de código Kotlin. A partir desse, selecione guia de estilo Kotlin, verifique se o código segue do guia de estilo. Vá para editor, inspeção Kotlin, abrir código, problemas de estilo. Arquivos de ativação não está formatado de acordo com a inspeção das configurações do projeto. As inspeções adicionais que verificam outros problemas descritos no guia de estilo, como convenções e nomenclaturas, são ativadas por padrão. Organização do código-fonte. Estrutura de diretório. Em projetos Kotlin puros, a estrutura de diretório recomendada segue a estrutura de pacote com pacote raiz comum omitido. Por exemplo, se todos os códigos do projeto estiver no org.example.kotlin, pacote em seus subpacotes, com os arquivos com org.example.kotlin. Pacotes devem ser colocados diretamente na raiz de origem de arquivos em org.example.kotlin. Network.socket deve estar no network/socket, subdiretório da raiz origem. Vamos lá. Na JVM, em projetos onde Kotlin é usado junto ao Java, os arquivos de origem Kotlin devem se residir na mesma raiz de origem dos arquivos de origem Java e seguir a mesma estrutura de diretório. Cada arquivo deve ser armazenado no diretório correspondente a cada instrução de pacote. Nomes de arquivos de origem. Se um arquivo Kotlin contiver uma única classe potencialmente com declarações de nível superior relacionadas, seu nome deve ser igual ao nome da classe, com a.kt, extensão anexada. Se um arquivo contém várias classes ou apenas declarações de nível superior, escolha o nome que descreva o que o arquivo contém e nomeie o arquivo de acordo. Use maiúsculas e minúsculas, com a primeira letra maiúscula, também conhecida como caixa Pascal,
Por exemplo, o processDeclarations.kt. O nome do arquivo deve descrever um código de arquivo faz, portanto você deve evitar o uso de palavras sem sentido, como útil em nomes de arquivos. Organização do arquivo fonte. Colocar várias declarações, classes, funções de nível superior, propriedades no mesmo arquivo de origem Kotlin é incentivado, desde que essas declarações estejam intimamente relacionadas entre si sematicamente e o tamanho do arquivo permaneça razoável, não excedendo algumas centenas de linhas. Em particular, ao definir funções de extensão para uma classe que são relevantes para todos os clientes dessa classe, coloque-as ao mesmo arquivo na própria classe. Ao dividir funções de extensão que faz sentido apenas para o cliente específico, coloque-as do lado do código, arquivos apenas para conter todas as extensões de uma classe. Layout da aula. O conteúdo de uma aula deve ser apresentado na seguinte ordem: declaração de propriedade de blocos iniciadores, construtores secundários, declaração de método, objeto companheiro. Não classifique as declarações em métodos de ordem alfabética ou por visibilidade, e não se separe métodos regulares de métodos de extensão. Em vez disso, reúna as coisas relacionadas, de modo que alguém que esteja lendo a aula em cima de baixo para cima, a lógica que está acontecendo. Escolha uma ordem primeiro, as coisas no nível superior e vice-versa, e cumpra. Coloque as classes alinhadas ao lado do código e use as classes se as classes devem ser usadas externamente e não são referenciadas dentro da classe. Coloque-as no final após o objeto companheiro. Layout de implementação interface. Ao implementar a interface, mantenha os membros de implementação na mesma ordem que os membros da interface, se necessário, intercalados com métodos privados adicionados ou usados para implementação. Layout de sobrecarga. Sempre coloque sobrecargas próximas umas das outras em uma aula. Regras de nomenclatura. As regras de nomenclatura de pacotes classe do Kotlin são bastante simples. Os nomes dos pacotes são sempre minúsculos e não usam sublinhados. org.example.project, fecha aspas. O uso de nomes com várias palavras geralmente é desencorajado, mas você pode precisar usar várias palavras. Pode apenas conectá-las, concatená-las e usar maiúsculas e minúsculas. O exemplo aqui é o parênteses org.example.myproject parênteses. Nome de classes e objetos começam com uma letra maiúscula e usam uma caixa de camelo. Open Class. Declaration Processor. Então aqui a caixa de camelo é o colchete, na verdade, né? Acho que é isso. Nome de funções. Nomes de funções, propriedades e variáveis locais começam com uma letra maiúscula e usam maiúsculas e minúsculas e sem sublinhados. Fun e o var. Exceção às funções de fábrica usadas para criar instâncias de classe podem ter o mesmo nome do tipo do retorno abstrato. Nomes para métodos de teste. Em testes e apenas testes, você pode usar nome de métodos com espaço entre crases. Observe que esses nomes dizem o código de teste. Nomes de propriedades. Nomes de constantes propriedades marcados com const ou de nível superior, ou val de propriedades de objetos sem jet, função personalizada que contenha dados profundamente imutáveis, deve usar nomes separados por sublinhando em maiúsculas, caixa de cobra gritando. Então, const val max underline count. Username underline field username. Nomes de propriedade de nível superior ou de objeto que contém objetos com comportamento ou dados mutáveis devem usar nomes de casos de camelo, né? Val Number Collection, da string de hash set. Os nomes das propriedades que contêm referências a objetos singleton podem usar o mesmo estilo
de nomenclatura, que é usar o mesmo estilo de nomenclatura que as Object Declarações. Person, comparator, person. Para constantes enum, e não há problema usar nomes separados por sublinhado em maiúsculas, screen, snake, case, snoo, class, color, red, green, ou nomes com maiúsculos, camel, case, dependendo do uso. Nome para propriedades de apoio. Se uma classe tem duas propriedades que são conceitualmente iguais, ou uma parte é uma API pública, a outra é um detalhe de implementação, use um sublinhado como prefixo para o nome de propriedade privada. Tá, beleza, né? Tem aqui o exemplo. Escolha bons nomes. O nome de uma classe é geralmente um substantivo ou uma frase de substantivo. Explicando que a classe é .list personal reader. Os nomes devem ser claros e é a propósito da identidade, portanto, melhor evitar o uso de palavras sem sentido em nomes. Ao usar o acrônimo não parte da declaração, coloque em maiúscula e coincidir com duas letras. IOStream capitaliza apenas a primeira letra se for mais longa. Formatter, beleza. Formatação. Vamos falar um pouco aqui sobre formatação. Recuo. Use 4 espaços para indentação. Não use guias. Para chaves, coloque a chave de abertura no final da linha, onde a construção começa, e a chave de fechamento de uma linha separada, alinhada horizontalmente com a construção de abertura. Ok. No Kotlin, os pontos espaço linha são significativas. O design da linguagem assume colchetes no estilo Java, e você pode encontrar um comportamento surpreendente se tentar usar um estilo de formatação diferente. Espaço em branco horizontal. Coloque os espaços entre os operadores binários. A mais B é a exceção, não coloque espaços ao redor do operador. Intervalo até... Tá aqui o exemplo. Não coloque espaços entre os operadores unuários. Espaço entre as palavras-chave do controle de fluxo e o parênteses abertura correspondente. Não coloque espaço antes de um parêntese de abertura em uma declaração de construtor primário. Nunca coloque um espaço depois do vírgula aqui, no caso, do parênteses, vírgula. Ou antes. Nunca coloque um entorno espaço. Ou tá, ok. Coloque um espaço após 2 pontos. Não coloque espaço em colchetes angulares usados para especificar parâmetros do tipo class map. Não coloque espaços em torno 2 pontos. Full.class string legend. Não coloque um espaço antes do interrogação, usado para marcar algum tipo de anulação. Como regra geral, evite qualquer tipo de alinhamento horizontal para renomear um identificador para um nome ou um comprimento diferente deve afetar a formatação da declaração ou de qualquer um dos usos. Colon. Coloque um espaço antes nos seguintes casos. Quando é usado para separar um tipo de supertipo. Ao delegar o construtor de superclasse ou um construtor diferente da classe na mesma classe. Colon. Coloque um espaço antes nos seguintes casos. Quando é usado para separar um tipo de supertipo. Ao delegar o construtor de superclasse ou um construtor diferente da classe na mesma classe. Depois da object, palavra-chave. Não coloque um espaço antes. 2 pontos. Quando ele separa uma declaração e seu tipo. Sempre coloque um espaço depois. Cabeçalhos de classe. As classes com algum parâmetro no construtor primário podem ser escritas em uma única linha. As classes com cabeçalhos mais longos podem ser formatadas de forma que cada parâmetro do construtor primário esteja uma linha separada com recuo.
Além disso, o parêntese de fechamento deve estar em uma nova linha. Se você usar uma herança chamada construtor da superclasse ou a lista de interfaces implementadas, deve estar localizada na mesma linha do parêntese. Aqui tem um exemplo. Para várias interfaces, a chamada construtor de superclasse deve ser localizada primeiro e em seguida cada interface deve estar localizada em uma linha diferente. Para classes com uma longa linha, uma lista supertipos, coloque uma quebra de linha após os 2 pontos e alinhe todos os 9 supertipos horizontalmente. Para separar claramente o cabeçalho da classe e o corpo quando o cabeçalho da classe for longo, coloque uma linha branca após o cabeçalho da classe, como exemplo acima, ou coloque a chave de abertura de uma linha separada. Use identificação regular 4 espaços para parâmetros de construtor. Isso garante que as declaradas num corpo de uma classe. Ordem dos modificadores. Tem bastante coisa aqui. Coloque as anotações antes dos modificadores. Name full. Anotações. Coloque as anotações linhas separadas antes da declaração e qual estão anexadas com o mesmo recuo. Anotações sem argumentos podem ser colocadas na mesma linha. Uma única anotação sem argumento pode ser colocada na mesma linha da declaração correspondente. Anotações de arquivo. As anotações de arquivo são colocadas após o comentário do arquivo, se houver, antes da package instrução e são separadas pela package, uma linha em branco, para enfatizar o fato de que tem como destino o arquivo e não o pacote. Se houver uma linha única, use a seguinte síntese. Argument, argument igual default value. Return to type. Um recuo regular 4 espaços para parâmetros de função. Isso ajuda a garantir a consistência com os parâmetros do construtor. Prefiro usar um corpo de expressão para funções com o corpo consistindo em uma única expressão. Corpos de expressão. Se a função tiver um corpo de expressão cuja primeira linha não cabe na mesma linha de declaração, coloque o sinal na primeira linha e indente o corpo da expressão em 4 espaços. Propriedades. Para propriedades, somente leitura muito simples, considere a formatação de uma linha. Para propriedades mais complexas, sempre coloque o jet e set, palavra-chave e linhas separadas. Para propriedades mais complexas, sempre coloque o jet e set, palavra-chave e linhas separadas. Para propriedade com um inicializador ou inicializador for longo, adicione uma quebra de linha após o igual, sinal e recue no inicializador antes dos espaços. Declaração de fluxo de controle. Se a condição de uma instrução if ou when for multilinha, sempre use chaves ao redor do corpo da instrução e recue cada linha subsequente na condição de 4 espaços em relação ao início da declaração. Coloque parênteses de fechamento condição junto com a chave da abertura em uma linha separada. Isso ajuda a alinhar os corpos da condição e da instrução. Coloque as else, catch, finally, palavra-chave bem como while, palavra-chave de um while circuito na mesma linha anterior. Em uma when instrução de ramo for mais que uma linha, considere separá-las de blocos de saco adjacentes com uma linha em branco. Coloque galhos curtos na mesma linha em condições sem colchetes. Chamadas de método. Em longas linhas de argumentos, coloque a quebra da linha após um parêntese de abertura. Recue os argumentos em 4 espaços. Agrupe vários argumentos intimamente relacionados na mesma linha.
Coloque espaços ao redor, separando o nome do argumento do valor. Encadear chamadas em cadeia. Ao empacotar chamadas em cadeias, coloque o ponto, caractere ou interrogação ponto operador na próxima linha com um único recuo. Mas não há problema em omiti-la em código que fizer sentido dessa forma. Lambdas. Na expressão lambda, os espaços devem ser usados ao redor das chaves, bem como ao redor da seta, para que separe os parâmetros do corpo. Se uma chamada receber um único lambda, passe-o fora parênteses para sempre que possível. Se atribuir ao rótulo para uma lambda, não coloque o espaço entre o rótulo e a chave de abertura. Ao declarar nomes de parâmetros em uma lambda multilinha, coloque os nomes na primeira linha, seguindo pela seta pela nova linha. Se a linha do parâmetro for muito longa para caber em uma linha, coloque a seta em uma linha separada. Vírgulas finais. Uma vírgula final é um símbolo de vírgula após o último item de uma série de elementos. O uso de vírgulas finais tem vários benefícios. Isso torna as diferenças de controle da versão mais limpas, já que o foco está no valor alterado. Isso torna mais fácil adicionar e reordenar elementos. Não há necessidade de adicionar ou excluir vírgulas se manipular elementos. Ele simplifica a geração de código, por exemplo, para inicializadores de objeto. O último elemento também pode ter uma vírgula. As vírgulas à direita são totalmente opcionais, seu código ainda funcionará com elas, e o guia de estilo do Kotlin incentiva as vírgulas à direita no site da declaração e deixa a seu critério para que o site chamada. Para habilitar vírgulas no finais do formatador do Intel IDEA, aí tem aqui a especificação para configurações, aí temos aqui mineração, argumento de valor, propriedades, parâmetros de classe, parâmetros de valor e função. Aí temos aqui mineração, argumento de valor, propriedades, parâmetros de classe, parâmetros de valor e função, sufixos, parâmetros de lambdas, quando a entrada, literais de coleção e anotações, argumentos do tipo, parâmetros do tipo, declarações de desestruturação. Isso eu vou dar uma passada no próximo vídeo, tá? Então já vou deixar salvo aqui. Esse aqui, deixa eu deixar aqui, deixa eu colocar aqui. Então já está aqui salvo aqui no meu favorito. Depois eu vou falar sobre vírgulas finais, tá? Comentários de documentação. Para comentários de documentação mais longos, coloque a abertura barra asterisco, não é asterisco isso aí, né? Dois pontos, duas estrelas, esqueci o nome, dois asteriscos pequenos e uma linha separada. Geralmente evite usar tags, arroba, pararam, arroba, return. Em vez disso, incorpore a descrição dos parâmetros e valores do retorno diretamente ao comentário de uma documentação. Adicione links aos parâmetros onde quer que sejam mencionados. Use arroba param e arroba return somente quando for necessário uma descrição extensa que não se encaixa no fluxo principal. Avoid this, return, beleza. Evite construções redundantes. Em geral, se uma determinada construção sintática em Kotlin for opcional e destacada pelo IDEA como redundante, você deve omiti-la em seu código. Não deixe elementos sintáticos desnecessários no código, apenas para maior clareza. Tipo de devolução de unidade. Se uma função retornar unity, o tipo retorno deve ser omitido. Clareza. Tipo de devolução de unidade. Se uma função retornar unity, o tipo retorno deve ser omitido. Ponto e vírgula. Omita o ponto e vírgula sempre que possível. Modelos de string. Não use chaves a inserir variável simples no modelo de string. Use chave apenas para expressões mais longas. Uso dinâmico de recursos de linguagem. Imutabilidade.
Prefira usar dados imutáveis para mutáveis. Sempre declare as variações propriedades locais como em um val vez de var. Não serem modificadas após a inicialização. Sempre usar interfaces de coleta imutáveis. Collection, list, set e map. Para declarar coleções que não são mutantes, ao usar a função de fábrica para criar instâncias de coleção, sempre use funções que retornam aos tipos de coleções imutáveis quando possível. Então, aqui temos os exemplos aqui. Esse material está tudo aqui para dúvida mesmo. Quando surgir alguma dúvida, eu já sei aqui onde tem os fundamentos. Então vamos lá. Valores dos parâmetros padrão. Prefira declarar funções com valores de parâmetro padrão em vez de declarar funções sobrecarregadas. Digite aliases. Se você tiver um tipo funcional ou um tipo com parâmetros de tipo que é usado várias vezes em uma base de código, prefira definir um alias de tipo para ele. Então temos aqui, ó. Se você usar um alias de um tipo privado ou interno para evitar colisão de nomes, prefira o import as mencionado em pacotes de importações. Parâmetros lambda. É recomendável usar it, convenção em vez de declarar parâmetros explicitamente. Em lambdas alinhados com parâmetros, sempre declare os parâmetros explicitamente. Retornem um lambda. Evite usar vários retornos rotulados em um lambda. Considere reestruturar a lambda para que tenha um único ponto de saída. Se isso não for possível ou não estiver claro o suficiente, considere converter o lambda em uma função anônima. Não use o retorno rotulado para a última instrução de uma lambda. Argumentos nomeados. Use a síntese do argumento nomeado quando um método de vários parâmetros do mesmo tipo primitivo ou para parâmetros de Boolean tipo, ao menos que o significado de todos os parâmetros seja absolutamente claro no contexto. Declarações condicionais. Prefere... deixa eu fechar aqui. Declarações... Onde? Evite comentários de documentação. Evite condição redundante. Tipo de funcionalidade. Se a função de ponto e vírgula. Modelos de string. Já passei por aqui. Valores padrão. Digite ls. Parâmetros de lambda. Retorno a lambda. Argumentos nomeados. Declarações condicionais. Prefere de forma expressão try, if e when. Acima é preferível a. Se encontra quando. Prefira if para condições binárias em vez de when. Por exemplo, use essa síntese com if (). Em vez deste com when. Prefira usar when se houver 3 ou mais opções. Rotações. Prefere usando etc. lacetes, exceção, usar um flop loop. Encontre uma expressão complexa para várias funções de ordem superior ao loop e entenda o custo das operações onde estão sendo realizadas. Em cada caso, tenha em mente as considerações de desempenho. Os loops em intervalos. Use a until função para fazer um loop em uma faixa aberta. Temos aqui o for, bad, good. Cordas. Prefira modelos de string. Concatenação de string. Prefira strings de várias /n em vez de incorporar sequências de escape literais de string regulares. Para manter o recuo em strings de várias linhas, try me ident, quando o string realmente não exigir nenhum recuo interno, ou trim margin, quando o recuo interno for necessário. Vou dar o play aqui. Texto não recortado, aparado para texto margem. Beleza. Aprenda a diferença entre strings e várias linhas de Java Kotlin. Então temos aqui também strings, linhas. Isso aqui também é muito bom, né? Diferença string. Então esse vai ser
linhas de Java e Kotlin. Vamos lá. Em algumas funções podem ser intercambiáveis com propriedade somente de leitura, embora a semântica seja semelhante. Existem algumas convenções estilísticas sobre qual preferir um ou outro. Prefiro uma propriedade em vez de uma função quando o algoritmo subjacente não joga, é barato de calcular ou armazenado em caixa retorna o mesmo resultado. Nas invocações, se o estado do objeto não mudou. Funções de extensão. Use funções de extensão livremente cada vez que você tem uma função que funciona principalmente em um objeto. Considere torná-la uma função de extensão, aceitando esse objeto como receptor para minimizar a poluição da API. Restringe a visibilidade das funções de extensão tanto quanto faça sentido, conforme necessário. Use funções de extensão local, funções de extensão de membro ou funções de extensão de nível superior com visibilidade privada. Funções infix. Declare uma função com infix somente quando ela funciona e dois objetos se desempenham uma função semelhante. Bons exemplos é end to e zip. Mau exemplo é add. Não declara um método como infix se ele transformasse o objeto. Funções de fábrica. Se você declarar uma função de fábrica para uma classe, evite dar a ela o mesmo nome que a própria classe. Prefira um nome distinto, deixando claro porque o comportamento da função de fábrica é especial. Apenas se realmente não houver semântica especial, você pode usar o mesmo nome da classe. Se você tem um objeto com vários construtores sobrecarregados, que não chamam construtores de superclasse diferentes e não podem ser reduzidos a um único construtor com valores de argumento padrão, prefira substituir os construtores sobrecarregados por funções de fábrica. Tipos de plataforma. Uma função método público que retorna a expressão de um tipo de plataforma deve declarar seu tipo Kotlin especificamente. Porque aqui está falando aqui, né? Tem um exemplo. Qualquer propriedade, nível de pacote ou nível de classe inicializada ou uma expressão de um tipo, seu tipo Kotlin explicitamente. Um valor local, com uma expressão de um tipo plataforma, pode não ter uma declaração do tipo. Funções de escopo aplicar, como executar e também permitir. Kotlin fornece conjunto de funções de execução de um bloco de código no contexto de um determinado objetivo. Let, run, write, apply e also. Para obter informações, orientação sobre como escolher a função, vamos escolher a função. Cadê? Vamos escolher a função do escopo certa para o seu caso. Consulte funções de escopo. Será que está aqui do lado? Funções de escopo. Funções de escopo. Como aplicar, como executar e também permitir. Vamos deixar aqui. Entendi, beleza. Convenções de codificação para bibliotecas. Ao escrever bibliotecas, é recomendado seguir um conjunto adicional de regras para garantir a estabilidade da API. Sempre especifique explicitamente a visibilidade de membro, para evitar a exposição acidental de declaração como API pública. Sempre especifique explicitamente os tipos de retorno de função e os tipos de propriedade para evitar a alteração acidental do tipo do retorno quando a implementação muda. Fornece comentários de KDoc para todos os membros públicos, com exceção de substituições que não exigem nenhuma documentação para suporte à geração de documentação para a biblioteca. Então temos aqui o KDoc também. Vou abrir aqui na outra página. Esta página foi útil? Tem muita informação. Dá uma olhada aqui. Será que eu estou logado na página? Não tem aqui, né? Não tem. Acho que eu não estou logado. Bom, é isso daí. Vocês viram agora um pouquinho. Então, esse foi um vídeo mais longo, né? Já estamos aqui na parte de documentação. Então, tem muita coisa para ser falada aqui. No próximo
No próximo eu vou falar mais um pouco aqui. Eu já estava aqui, né? Eu não falei aqui um pouco sobre isso, né? Da visão geral, já falei um pouco sobre a visão geral. Visão geral não, cara, mas hoje tá chato meu celular. Visão geral não, cara. Já falei no começo, foi bem no começo lá. Visão geral, aqui é a visão geral do Kotlin, na verdade, né? Então falei um pouco hoje, foi fundamentos. Esses poucos. Informação que tem aqui é poucos. Informação que tem aqui é muita, mas é um fundamento que ainda não está muito claro para mim. Geralmente pode ser que eu venha buscar informação aqui em fundamentos mais para frente para poder usar, para que eu possa ter a experiência de usar na prática o que eu vou fazer depois, tá? Mas então, beleza, muito obrigado. Você se escutou até aqui, muito obrigado. Se você curte aí a página, não esquece de dar o like aí para ajudar, sei lá. É isso aí, esses são meus estudos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Eu fui agora sim. Abraço, tchau. Até outro dia.